Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 81. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então vimos que o bem imóvel é o solo e tudo aquilo que estiver incorporado a ele, né, como seja de forma natural ou artificial e que não possa ser dele separado sem alteração substancial, né. Em seguida tivemos aí a conceituação de que alguns determinados bens imóveis são considerados assim para efeitos legais. É o caso dos direitos reais sobre os imóveis e as ações que os assegurem e o próprio direito à sucessão. Agora, o artigo 81 trata daqueles bens que não perdem esse caráter de imóvel, embora existam certas circunstâncias. Ou seja, então, passamos à leitura desse artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis, ou seja, não irá perder o caráter de imóveis. 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Ou seja, se houver uma edificação e essa edificação ela for separada do solo, né, mas ela mantém a sua mesma estrutura, né, conserva aí as suas paredes, né, o seu teto e tudo mais. Então essa edificação ela está apenas sendo removida aí, mas ela ainda assim ela permanece com a característica de ser considerada um bem imóvel, né, uma vez que ela simplesmente foi transferida essa edificação para outro local, mas ela ainda permanecerá com essa característica de ser considerada um bem imóvel, mesmo tendo tido esse deslocamento propriamente, né? Então, edificações que, mesmo que sejam separadas do solo, se ela conservar a sua unidade, ou seja, se não for destruído e toda a sua arquitetura, toda a sua forma de ser de edificação propriamente, né? E forem removidos aí para outro local, se ela permanecer com essa unidade, com essas mesmas características, então será considerado um bem imóvel. Em seguida, temos os materiais provisoriamente separados de um prédio, para neles se reempregarem. Então, esses bens que são separados de um prédio, mas que podem ser colocados novamente, eles são considerados também bens imóveis, né? Então, aqui temos as duas hipóteses que há um deslocamento, há um transporte do bem imóvel, né? Que a característica do imóvel é que ele não é possível de ser transportado, mas aqui há duas exceções que a própria lei considera como sendo um bem, mesmo tendo aí um deslocamento, ele ainda é considerado um bem imóvel, né, que são o caso das edificações separadas do solo, mas que são reempregadas, né, e removidas para outro local, mas elas ainda assim conservam suas características e a sua unidade, e o material provisoriamente separado de um prédio para nele se reempregar. Então é importante verificar que os bens imóveis eles podem ser classificados em três grupos, né, os bens imóveis. O imóvel por natureza, que é o próprio solo, né, tendo aí o subsolo, a superfície, espaço aéreo. O próprio solo ele é considerado aí um imóvel por natureza. E temos os imóveis por acessão natural, e que são aqueles da própria natureza, né? Um curso d'água, né? Uma pedra, uma vegetação nativa, tudo isso aí sem interferência do homem. E temos ainda os imóveis por acessão artificial ou industrial, né? Que é produto da atuação do homem sobre o solo. Daí são as construções e que se incorporam ao solo, por exemplo, né? Então aqui o artigo 81 ele trata dessa ideia de que quando que não se pede essa característica de imóvel, né, das edificações separadas do solo e tudo mais. Então esse é o artigo 81 do Código Civil.